Kiko, a você, Jussiele e Adriana, por nos darem esse apoio total para que a gente fizesse essa experiência. Vamos ver aí como é que vai ser. É a nossa primeira experiência de webinário com tanta gente e eu espero que seja um sucesso. Obrigada, gente. Cri, pode primeiro, nossa presidente. Bem, é um prazer enorme estar abrindo o nosso primeiro webinário dos escoteiros do Brasil, Distrito Federal. A nossa região está bastante crescida e a gente precisa de eventos como esses para manter ativa a nossa formação enquanto educador, enquanto escotista, enquanto dirigente dessa instituição que nos enche de orgulho. Então, é um prazer enorme estar aqui diante desse evento, participando ativamente com vocês, vou passar aqui com vocês esse momento, e tendo a presença do nosso grande amigo Marcos Kiko. E é isso, gente, eu só tenho a agradecer a participação de todos nesse evento e dizer que é o primeiro de muitos que virão, tá bom? E obrigado mais uma vez pela participação de todos. Ju. Boa noite, escoteiros do DF. É com muito prazer que estou aqui, né, para agradecer a presença de todos vocês. Ao Kiko, nosso amigo tão especial, né? Mesmo estando lá longe, Curitiba, está sempre pertinho de nós aqui, então é sempre um prazer tê-lo nos momentos de formações aqui do Distrito Federal. Carmen, muito obrigada pela promoção, né, a organização toda desse webinário, nosso primeiro webinário, né, que vai contar com 8 encontros, tá? Então, são 4 no mês de maio, 4 no mês de junho. Então, fiquem atentos, se inscrevam e degustem cada minuto dessa formação, tá? Nesse mundo novo que a gente está vivenciando. Sucesso a todos, vamos aproveitar essa noite. Desde já, agradecer a presença de todos nesse encontro que está sendo organizado pela região DF, agradecer pelo convite e parabenizar pela iniciativa de vocês fazerem essa rodada de conversas aí, né, diversas conversas sobre o tema assessor pessoal de formação, porque o assessor pessoal de formação é um ator bem importante para fazer com que o nosso sistema nacional de formação rode, né? A gente tem como paradigma que quando a gente fala de formação, a gente lembra bastante do curso, né? Dos cursos que nós participamos. Porém, esse é um paradigma um pouco diferente, né? A formação ela se dá a todo momento da participação do voluntário na nossa organização e por isso que existe um agente que está permanentemente em contato com ele, que é o assessor pessoal. Então, você que é um adulto em desenvolvimento, você que, vamos pegar esse termo adulto em desenvolvimento para todo adulto dentro da nossa organização, ou você que é um adulto que está cumprindo a função de assessor pessoal de formação, hoje meu intuito, né, minha intenção é conversar um pouquinho com vocês a respeito de um momento específico dessa atuação, que eu vou apresentar para vocês nos próximos minutos. Então, eu vou fazendo alguns comentários a respeito das informações que eu for colocando aqui, e conforme vocês forem vendo, né, o que se passa, se vocês tiverem dúvida aí, coloca, e assim que der, aí no momento da nossa transmissão, a gente responde. Então, a ideia, a convite da direção regional, foi falar sobre o APF e o ciclo de vida, né? Antes de falar nisso, eu quero só relembrar para vocês, então, que ciclo de vida é um processo sistêmico que é um dos principais elementos, modelo de gestão de adultos que a gente tem dentro da nossa organização. Esse sistema de gestão de adultos, ele é baseado em 3 fases, né? Captação, desempenho na tarefa, decisões para o futuro.
eu estou enxergando aqui outra pessoa na tela, eu acredito que seja bom voltar, né? Isso aí. Então são esses 3 processos, né? Captação, desempenho na tarefa e decisões para o futuro. O assessor pessoal, ele tem uma participação mais ativa em um desses processos, que é o processo de desempenho na tarefa. Eu não vou mostrar todo o desenho do ciclo de vida, e isso já apareceu bastante nas nossas publicações, vocês vão ver ele em mais momentos da nossa organização, das apresentações que vêm a seguir, mas é importante lembrar, então, que essa fase do ciclo de vida, né, depois da captação, que é o desempenho na tarefa, é o momento principal que o APF atua. Então, como que a gente pode entender isso? No final do processo de captação, a diretoria da unidade faz a designação de um assessor pessoal de formação. E aí começa, então, esse trabalho que, dentro da nossa política nacional de adultos, se chama desempenho na tarefa, ou seja, você fazer o que você tem que fazer de acordo com a função que você recebeu lá na unidade escoteira. Esse processo, né, esse subprocesso, ciclo de vida, ele é dividido, a gente pode dizer, em 4 momentos, conforme vocês podem ver aí na tela, né? E é sobre esses 4 momentos que eu quero comentar com vocês, cada um deles tem algumas nuances interessantes, e aí não por acaso, engraçado, né, que a gente está acostumado a avaliar os finais de processo, mas no trabalho do assessor pessoal, ele já começa o trabalho dele fazendo uma avaliação, que é uma sondagem, né? Então, a avaliação é um processo sistêmico que envolve esse adulto em desenvolvimento diretamente, né? Então, ele envolve esse adulto, esse voluntário que chegou, você que está lá atuando na unidade escoteira, e o APF. Esses 2 agentes, eles estão em contato com esse processo de avaliação. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho de algumas ideias de como fazer isso. E, claro, indiretamente, também envolve a diretoria de métodos educativos da unidade escoteira, porque é ela que cuida da gestão tanto da aplicação do programa ou das conduções dos processos administrativos e do desenvolvimento dos voluntários da organização. Inclusive, é ela que faz esse intermédio no momento de fazer a nomeação, a designação do APF. Então, esses agentes todos estão envolvidos, né, nesse processo de avaliação. E por que começa com esse momento de avaliação? Vamos lembrar do momento que você chegou no grupo escoteiro, na sessão autônoma, na unidade escoteira. Você chegou e não sabia muito bem o que você tinha que fazer, né? Talvez você teve uma experiência como jovem, ou talvez você chegou aí como pai, ou por algum outro caminho chegou dentro da unidade escoteira, e alguém te disse, olha, você vai fazer determinada coisa, né? Você vai cumprir com determinada função. E talvez você tenha se assustado um pouco, né? Falar, você vai ser assistente da alcateia, você vai ser diretor de alguma área aqui da nossa unidade. E você não sabia muito bem o que fazer. Então, a gente estava falando o seguinte, que a gente foi designado por uma tarefa. E aí eu fui designado para essa tarefa justamente porque quem fez o processo de captação no meu grupo escoteiro entendeu que eu tenho a ver com aquele trabalho, né? Idealmente é assim. Claro que tem alguns momentos que não tem uma pessoa para cumprir com a função, mas idealmente a gente faz assim, olha, se você gosta de trabalhar com jovens ou de determinada faixa etária, você vai trabalhar em determinado ramo. Se você gosta de trabalhar com um determinado processo, que não é trabalhar diretamente com jovens, você vai ocupar tal função na diretoria da unidade escoteira. E assim acontece. Porém, nesse momento que você é captado, que você renova o seu acordo de trabalho voluntário, que você está lá atuando, tem coisas que você pode melhorar. Por isso que, quando termina o acordo de trabalho voluntário, ou idealmente uma vez no ano, é bom que se faça uma avaliação, né? Então, vamos tomar como exemplo aí que
uma pessoa nova chegou na unidade escoteira. E aí, havia assim, tanto a história de vida dela, quanto os pontos que ela deve desenvolver para cumprir melhor o trabalho dela na função que ela foi designada. Tá? Então, o objetivo do processo de avaliação é esse, ele é identificar potenciais de melhoria no trabalho do adulto, né? E possibilidades para que ele desenvolva essas competências que são necessárias para desenvolver essa tarefa. Então, não tem o objetivo de reprovar as pessoas, não tem o objetivo de dizer que alguém é melhor que o outro, nada disso. Ou atribuir nota, nada disso. Né? Esse processo de avaliação, ele é voltado às entregas que podem melhorar dentro da unidade escoteira local. Então, como que se realiza essa avaliação? Essa é uma grande dúvida, né? Muita gente pergunta isso, traz dificuldades, diz, e esse foi por muito tempo um dos grandes problemas do sistema baseado no assessor pessoal de formação, porque a gente tinha um trabalho muito focado em cima dos cursos, a gente tinha as tarefas prévias, que eram um material muito assim, eu entreguei, então eu olho lá pontualmente se a pessoa empregou qualidade ou não naquelas tarefas, e tinha uma prática supervisionada. Porém, a prática supervisionada era num recorte de tempo. Agora, quando a gente está falando de competências, a gente está falando que uma pessoa tem que atuar constantemente, né, permanentemente, de maneira adequada para aquela função. Então, você imagina que, para realizar um processo de avaliação, eu posso ter diversas abordagens, uma vez que cada adulto tem a sua particularidade. Né? Então, a gente vai alinhar aqui nessa conversa alguns pontos que são fundamentais que, dentro desse processo de avaliação do assessor pessoal, ele deve ter em conta para fazer um processo de avaliação, para fazer uma avaliação bem feita dentro do acompanhamento que ele faz do outro adulto. Né? Qual é o ponto essencial do processo de avaliação de um assessor pessoal em relação ao trabalho de outro adulto dentro da unidade escoteira? Bem, ele tem que conseguir observar, né? Então, exercitar o olhar e os sentidos dele, né, as percepções que ele tem, a forma que ele percebe o trabalho daquele que ele concordou em acompanhar e fazer um processo de assessoria é super importante. Por isso que o assessor pessoal ele deve estar em constante contato e especialmente nessas ocasiões chave do desenvolvimento do voluntário. Né? Veja, quando o voluntário vai organizar um acampamento, quando um voluntário, eu digo na função de escotista, quando o voluntário começa com o seu trabalho em uma função, quando um voluntário vai ter um contato com os jovens, quando ele vai apresentar dentro daquela malha de competência que a gente tem estabelecida nas rotas de aprendizagem alguma evidência de que ele está desenvolvendo bem aquilo que ele deveria fazer. Então, para isso, né, a gente está cansado já, eu no caso estou careca já de falar, de que o assessor pessoal ele tem que ir próximo do voluntário. Não adianta a gente fazer a designação de um amigo de outra unidade escoteira ou de alguém que não comparece na própria unidade, nas reuniões, só porque eu tenho uma afinidade, porque para ver se de fato eu estou conseguindo me desenvolver e eu estou fazendo o meu trabalho corretamente, é necessário que eu esteja próximo, é necessário que eu esteja perto. Então, na política, no novo manual Conhecendo a Função, Assessor Pessoal de Formação, tem algumas informações, vocês vão discutir bastante nesse ciclo de debates, a respeito desse processo de observação e dessa necessidade de estar próximo. Né? Aí, além disso, então, não basta você observar. Né? Além de observar, há necessidade fundamental de existir um diálogo entre essas partes. Né? Então, o assessor pessoal, como ele está numa posição
claro, ele está cumprindo com outros trabalhos dentro da unidade escoteira. Nós vamos tomar como exemplo um chefe de seção que é assessor pessoal dos seus assistentes. Ele também, além de estar lá conduzindo tudo no dia a dia, ele está delegando, ele está atribuindo responsabilidades aos seus assistentes, aos seus adultos. Então ele consegue enxergar o quanto que uma pessoa tem de entrega ou não, o quanto que ela deve se desenvolver. E não basta ele simplesmente, como que eu posso dizer? Não basta ele simplesmente atribuir a tarefa e depois não dizer se foi executada, quais são os pontos que devem ser melhorados, ou marcar conversas bem leves, mas necessárias, a respeito de como cada um está se desenvolvendo. Né? Então, o assessor pessoal ele tem que ter essa disposição para encontrar com as pessoas e para poder conversar com elas a respeito de como que elas vêm fazendo o seu trabalho. E no diálogo, a parte mais difícil é a gente saber escutar também, né? E o assessor pessoal tem que ser uma pessoa de boa escuta também. Porque é claro que se uma diretoria nomeou um assessor pessoal, ela entende que aquela pessoa tem experiência suficiente para transmitir algo para outra pessoa. Porém, como cada indivíduo é diferente na unidade escoteira e no dia a dia, o assessor pessoal às vezes pode indicar algum caminho, pode entender que aquele momento de avaliação a pessoa não entregou o seu melhor, ou pode sugerir alguma alternativa que o outro adulto achou interessante não cumprir. E aí, como não se trata de uma relação onde um julga o outro, ou onde um avalia com aquele rigor de conceito técnico que alguns outros ofícios, né, a gente não voluntariado, mas alguns outros trabalhos exigem. Então, o assessor pessoal, além de saber observar e ter suas próprias percepções, ele tem que entender quais são os sentimentos do adulto em desenvolvimento. Porque, por exemplo, a gente tem lá uma competência chamada campismo e vida ao ar livre. Essa competência campismo e vida ao ar livre exige uma série de desenvolvimentos técnicos por parte do voluntário. Então, fazer determinados nós, montar uma barraca, saber fazer uma jornada. E algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos facilidade. Então, saber escutar onde estão os pontos de dificuldade e também conseguir perceber que o que está lá nas rotas de aprendizagem é um parâmetro do qual não exatamente você deve fazer ipsis literis, né? Ou seja, aquilo é uma baliza. Você pode estar um pouquinho melhor ou você pode estar um pouco pior. E aí não tem problema. O que é muito complicado, e aí o assessor pessoal tem que atuar com mais reforço, é quando a pessoa não desenvolve nada a respeito. Né? Então ele tem que ser bondoso o suficiente para conseguir entender quais são as razões do porquê tão baixo desempenho em determinada competência. E se for um impedimento que não atrapalhe, evidentemente, a permanência do voluntário, conseguir conduzir esse desenvolvimento da rota de aprendizagem por um caminho que valorize o que as outras qualidades que a pessoa tem. Né? Então, eu acredito que cada um de vocês que estão atuando como assessor pessoal ou estão assessorados já encontraram alguma dificuldade no momento de avaliar alguma competência. Especialmente porque no livro está muito frio lá, né? E não considera, claro, as realidades dos grupos escoteiros, dos diversos grupos escoteiros, mais de 300 que existem no Brasil. Então, e seria impossível, né, uma publicação conseguir fazer uma consideração a respeito disso. Por isso que, quando vocês pegarem um material na mão e conversarem com as pessoas, você tem que entender aquilo como um parâmetro. Não é assim, não conseguiu fazer, não atingiu a competência. Entender a realidade da pessoa e conseguir contribuir e valorizar aquilo que ela tem de entrega positiva. Não é? Eu, por exemplo,
no tempo que atuei como assessor pessoal, eu tive uma assistente na tropa escoteira, acho que serve como um bom exemplo também, e ela não conseguia aplicar jogos. Ela ficava muito nervosa, né? Não conseguia ficar à frente dos jovens da sessão nesse momento. Porém, ela era uma ótima cozinheira e quando ela tinha que desenvolver alguma questão relacionada a isso, ela prestava um suporte e exercia uma posição de liderança na equipe de escotistas essencial para o desenvolvimento das nossas tarefas lá. E eu acredito que cada um de vocês da equipe tem isso, né? De um completar o outro, e a percepção do assessor pessoal do quanto que isso é importante, esse dinamismo de desenvolvimento de competências entre os adultos, pode gerar um resultado super positivo dentro da condução do programa educativo lá na sessão. Então, ter essa percepção é essencial e, para isso, é necessário que haja diálogo. Tá? E, por fim, esse trabalho de avaliação, ele tem um foco muito específico nas rotas de aprendizagem, nas competências. Esses são o parâmetro, né, para a gente conseguir fazer uma avaliação sem emitir juízo pessoal. Então, esse é um grande avanço em relação àquilo que eu falei anteriormente, que a gente tinha lá umas tarefas prévias, que era como se fosse uma entrega de produção intelectual, um estudo, tinha a etapa do curso e tinha a prática supervisionada. Agora não. Agora, de tempos em tempos, eu tenho que voltar nessas competências e olhar aquilo que me é exigido de comportamento desejado para eu cumprir com a minha tarefa. No caso aí da captura da publicação do ramo escoteiro. Então, assim, quando eu tenho foco nas competências que estão escritas e determinadas pela Política Nacional de Adultos e pelos materiais dos escoteiros do Brasil, significa que eu não emito juízo pessoal, eu emito um parecer técnico baseado naquilo que está como parâmetro nas competências e rotas de aprendizagem. Então, se você é um assessor pessoal iniciante ou se você está começando o seu desenvolvimento aí, fazendo os cursos e se desenvolvendo como voluntário dentro da organização, o teu parâmetro é esse. Você vai pegar esse materialzinho e vai olhar para as competências. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, né? Eu coloquei até uma pergunta aqui, então, para vocês refletirem, anotarem e depois conversarem com a equipe de chefia, como são, né, esses processos de avaliação que você está envolvido, tanto como assessor ou como assessorado? Então, faz uma reflexão aí um pouquinho, desde os mais experientes, que estão aí já há bastante tempo, já passaram por bastante ciclos de avaliação, e você que está chegando agora, né? Como que é o teu processo de avaliação, tanto como assessorada, como assessor? Falta alguma coisa? Você percebe que falta diálogo? Está focado em competências? Tem a participação ativa do assessor pessoal? Você mesmo, enquanto assessor pessoal, será que não está deixando a desejar? Ou está com tempo para fazer? Né? Então, como eu falei que ia colocar um exemplo aí para vocês, então eu trago para vocês aí a competência planejamento estratégico. Né? A competência planejamento estratégico, eu trago ela no nível preliminar para a gente ver. Né? Ela diz o seguinte: identifica as responsabilidades e objetivos da função que desempenha. Então, essa é a competência. Né? Eu tenho que conseguir identificar quais são os objetivos do meu trabalho. Ok? Como que eu consigo avaliar isso? Então, todo o material de rotas de aprendizagem, ele apresenta 3 componentes para cada nível de desenvolvimento da competência. E no nível preliminar, eu tenho esses 3, né? Atua de acordo com as funções, conhece o plano de trabalho da equipe que faz parte e solicita a assessoria necessária para o estabelecimento dos planos de trabalho referente à sua função. Vamos supor que, então, eu lá na minha conversa com o assessor pessoal, eu conheço o meu plano de trabalho, então por isso eu entendo que esse comportamento está desenvolvido, mas na minha atuação, eu não estou atuando muito direitinho, eu ainda me sinto meio perdido, e eu também não sei para quem pedir ajuda, né? Então, eu não me sinto à vontade ainda de fazer isso. Então, é um momento de você, enquanto assessor pessoal, ser bem atencioso com a pessoa, ser bondoso e conversar com ela e dizer, olha,
você precisa melhorar um pouco nisso. Quando você percebe que esses 3 comportamentos foram atingidos, então significa que naquele nível de desenvolvimento a minha competência foi atingida, né? Então, é muito simples. É numa conversa que você faz isso, olhando esse parâmetro, né? Tenta fazer aí, daqui a pouco, baixa o manual na internet, tenta fazer. Faz aí com a esposa, com o marido, com o filho, sei lá, e tenta ter uma conversa sincera aí. Ou se não, liga para o teu assessor pessoal também. Tenta fazer uma conversa aí e veja, tanto no processo de autoavaliação, quanto com outra pessoa te observando, se esses seus comportamentos estão desenvolvidos. Se tiver desenvolvido, faz um xizinho a lápis lá do lado, ou marca numa planilha no Excel, e aí você vai ter um diagnóstico, que é essa avaliação da qual eu queria falar para vocês. E do que resulta, né? O que resulta essa avaliação? Como resultado, eu percebo que eu tenho necessidades que devem ser listadas, né? E depois que eu fizer a lista das necessidades que foram identificadas a partir desse processo de avaliação, no caso lá da competência de planejamento estratégico, eu não sabia para quem eu pedir ajuda, né? Eu não atuava de acordo com o que a minha função era exigida. E aí eu, tendo a percepção disso que eu preciso melhorar, eu começo a mapear materiais de apoio. No caso aí, por exemplo, onde que eu posso descobrir como atuar de acordo com a minha função? No manual de cargos e funções dos escoteiros do Brasil, tem lá tudo listadinho, o que eu devo fazer, né? Além disso, claro, eu posso conversar com a diretoria do grupo, porque às vezes tem alguma peculiaridade lá que me é exigida, né? Lá para atuação, ou posso olhar nos manuais, nas publicações dos escoteiros do Brasil, nos guias do programa educativo que são direcionados aos jovens, mas trazem muitas informações, vídeos. Olha, o número de fontes que existem para eu conseguir sanar essas dificuldades que eu enxergo desse processo de avaliação do ciclo de vida é muito grande. Então tem uma imensidão aí de informação na internet, na direção regional, posso ligar aí no escritório regional, perguntar, agendar uma conversa com o diretor, e eu vou ter todo o esclarecimento. Então, essas são as fontes possíveis. É importante dizer também que eu estou apresentando aí esses pontos do ciclo de vida, mas isso tudo vai acontecer de uma forma tão dinâmica que meio que vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, claro, você fez a avaliação, mas você já está aprendendo, né? Você já está fazendo coisas. E aí, desse mapeamento de materiais de apoio e de oportunidades de melhoria, eu estabeleço uma outra estratégia, isso é essencial, que é o plano pessoal de formação. Né? Então, esse é um outro momento já do desempenho na tarefa, como eu disse, outro subprocesso. Então, o plano pessoal de formação, ele é um instrumento de acompanhamento do desenvolvimento do adulto. Ele é muito simples, tá? Claro, tem gente que precisa de mais informações, mais recursos, mas numa ideia muito simples, o plano pessoal de formação pode ser o seu caderno, né? Onde você vai registrar lá quais são as estratégias que você vai utilizar para desenvolver aquelas competências que você percebeu que não estão tão desenvolvidas. Então, ele colabora para esse estabelecimento de pontos de melhoria. Isso significa, claro, que eu vou anotar datas, eu vou anotar informações, eu vou pegar o calendário regional para ver quais são as oportunidades de estudo, eu vou participar dos webinars de debate sobre o assessor pessoal ou sobre qualquer outro tema, isso de acordo com aquilo que vem se apresentando para mim enquanto uma oportunidade de melhoria. E aí eu fixo as metas, datas para o seu cumprimento, e vou acompanhando junto com o meu assessor pessoal de tempos em tempos. Esse documento ele tem que ficar de posse da pessoa em desenvolvimento. E o assessor pessoal pode ter, claro, uma cópia e ajudando a pessoa a se desenvolver. Né? Então, vamos ver aqui. No manual de
conhecendo a função do assessor pessoal de formação, a gente tem um exemplo, né? Ninguém está dizendo que é justamente esse que você tem que usar, mas você pode montar aí em algum software, em algum... fica bem livre para você fazer, mas aí a gente tem uma sugestão, então. Você vai listar algumas competências essenciais, né? Eu sugere aí pelo menos 3. Então, você lista 3 competências essenciais, pode ser aquela lá, gestão de mudanças, pode ser relacionamento interpessoal, planejamento estratégico, enfim. E você vai listar mais 3 competências específicas. E a específica vai depender da função que você desempenha lá na tua unidade. Vocês estão me escutando, gente? Eu estou meio preocupado com isso. Então? Então sim. Então, dentro disso que você está vendo aí na tua telinha, você vai poder listar quais daqueles comportamentos da competência foram desenvolvidos e quais comportamentos devem ser aperfeiçoados, né? E aí, nessa terceira coluna, você coloca assim, como que eu vou desenvolver isso? Então, com uma leitura, ligando para a Carmen, para perguntar como que eu devo conduzir o processo, falando para a Jussiele, ligando para a Adriana, falando com o diretor da minha unidade escoteira local, no e-mail lá para o Escritório Nacional do Flávio Kiko, enfim. Tu coloca a estratégia lá em prazo para resolver. Vira como se fosse aí uma agendinha que cobra você daquilo que você precisa fazer para desenvolver aquele comportamento. Tá? Então, o plano pessoal de formação ele não tem muito segredo, ele pode ser assim. Tem outros planos pessoais de formação aí, que são boas ferramentas que você encontra pela internet, mas basicamente a ideia dele é essa. Tá? Então, não sei, eu tenho coisas muito complicadas, mas cada um vai com a sua necessidade. Tá? Então, fica aí a dica do estabelecimento do plano pessoal de formação, que vem justamente depois que eu fiz a minha avaliação. E aí, olha só, eu listei um monte de oportunidade de formação, não é mesmo? O que eu tenho que fazer? Ir lá aproveitar elas. Né? E em uma dessas opções é a realização de curso. Né? Então, eu tenho contato com diversas experiências formativas. E onde que entra o assessor pessoal nisso? Né? Onde que entra, no caso do curso, o assessor pessoal? Deixei para vocês uma outra pergunta aí. Isso é para mexer com a cabeça de todo mundo aí. Então, o plano pessoal de formação, ele está atualizado? Então, é bom que esteja. Eu já tenho aqui listado quais são os próximos cursos que eu quero fazer. Eu tenho algumas ideias aí de literaturas que eu quero ler. Eu estou lendo um livro para compartilhar com vocês, um livro sobre desenvolvimento de iniciativas de formação baseadas em competência, um livro da editora Senac. Então, essa foi uma literatura que eu selecionei para me desenvolver, porque tem a ver com a função que eu desempenho, tanto profissionalmente quanto dentro da organização. E você? Né? O que você precisa ler, que você ainda não leu, ou um curso que você deveria fazer e que talvez ainda você está enrolando para fazer. Né? Então, entra no campo de escola virtual, dá uma olhada no que você pode fazer nesse momento, marca uma comunidade virtual de aprendizagem com a chefia do teu grupo, quem sabe, ou com os grupos vizinhos, e coloca lá no teu plano pessoal de formação, que isso é importante. Então, coloca aí e deixa no comentário aí, que eu estou vendo que o chat está pulando, se o teu plano pessoal de formação está atualizado. O teu tá, Jussiele? Fala para mim. Então, voltando, então eu vou ter contato com experiências formativas, né? E esse contato com experiências formativas, vamos pensar assim, experiência formativa é qualquer coisa que uma pessoa, um adulto faz dentro da organização. Ou seja, onde que se aprende a fazer um hasteamento? É lá, fazendo hasteamento. Onde se aprende a aplicar um jogo? Onde se aprende sobre como que funciona a finança do grupo? É lá acompanhando o outro diretor que cuida da finança. Então, claro que isso é uma experiência formativa, mas tem as experiências formativas que a gente chama de experiências formais de formação, que a gente pode traduzir popularmente pelos cursos.
Então, antes do curso, se você é APF ou se você é um assessorado, tu tem que cobrar, sim, uma reunião com essa pessoa, né? Então, tem que fazer uma reunião com o intuito de quê? De explicar para a pessoa como que vai ser esse curso, tirar qualquer preocupação. Tem gente que vai com medo, né, para a iniciativa de formação, tem gente que vai com dúvidas e que não gostaria de ir com essas dúvidas, que é ir um pouco mais consciente do que vai ser batido lá. Então, o assessor pessoal tem esse papel. Além disso, o diretor dessa iniciativa de formação pode mandar algumas tarefinhas. Por exemplo, produzir um cartaz sobre ciclo de programa, realizar a leitura de determinada publicação. Enfim, diversas coisas podem ser solicitadas antes de uma iniciativa de formação e que não estão listadas nas rotas de aprendizagem, né? E aí, o assessor pessoal ele verifica, discute com o assessorado se há alguma dúvida e, se for necessário, prover aí as informações, os caminhos necessários para que o adulto desenvolva. O assessor pessoal não vai fazer nada pelo adulto em desenvolvimento, senão não há desenvolvimento, não é mesmo? Mas ele vai auxiliar. Além disso, ele vai verificar quais documentos que foram solicitados, que sejam apresentados, né? Então, às vezes o diretor do curso pediu para ver esse plano pessoal de formação. Às vezes o diretor do curso, às vezes a região escoteira, dependendo da região, solicita a ficha de inscrição. Solicitou alguma outra documentação, quer ver o histórico da pessoa para conseguir fazer alguns encaminhamentos em relação ao desenvolvimento. Documentos podem ser pedidos também. Então, o assessor pessoal ajuda a esclarecer quais são esses documentos e verifica também, porque lá na rota de aprendizagem tem alguns itens escritos assim: fazer antes do curso preliminar, fazer antes do curso intermediário, fazer antes do curso avançado. E aí o assessor pessoal deve validar que aquela atividade foi realizada ou não antes do curso. Se não foi realizada, ele tem que indicar também que deve ser realizada e aguardar com que o assessorado faça. Então, antes do curso, o assessor pessoal tem essas tarefas, tá? E após o curso, uma nova reunião. Claro, eu voltei super empolgado, né? Eu voltei um pouco com dúvida, eu quero desabafar, falar sobre a minha experiência, enfim, eu tenho que conversar com o meu APF novamente, porque ele vai colher informações e vai ajudar também a encantar aquela observação que eu falei no comecinho da conversa, sabe? Então, quando eu sei o que meu assessorado viveu na iniciativa de formação, isso me ajuda a observar com outros olhos alguns desenvolvimentos de conduta já lá no território da unidade escoteira, no dia a dia da função. E aí, o assessor pessoal faz as orientações, volta para o plano de formação e fala assim: então, a partir de agora a gente vai estabelecer o quê? Né? E estabelece-se uma atualização nesse documento no plano pessoal de formação. E, claro, no decorrer do dia a dia, do desenvolvimento dos trabalhos, eu percebo que aquele aluno que eu estou acompanhando está adquirindo novas competências. E eu vou fazendo as homologações, até que chega um momento, vocês vão ter aí outras sessões que vai falar com mais propriedade a respeito disso, mas chega aquele momento de fazer a conclusão do nível. E é uma das tarefas do assessor pessoal de formação fazer todo o processo de inclusão de nível. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, porque vocês vão falar sobre isso em outros momentos, tá? Então, vejam, após o curso, também é importante que o assessor esteja presente para fazer essa reunião. Então, veja que o assessor pessoal, para ele funcionar, ele não pode ser somente um assinador de documento, ou ficar lá no aplicativo clicando, dizendo que a pessoa cumpriu ou não com determinada tarefa. Olha quanta coisa que ele tem que fazer, né? Então, lá no manual do assessor pessoal, conhecendo a função, você vai ver quais são os requisitos para uma boa atuação como assessor pessoal. Eu estou falando algumas aqui, né? Mas tem mais detalhadinho lá no texto. Então, teve esse contato com experiências formativas, e aí, claro, chega esse momento que é o desempenho na tarefa juntamente do apoio. E aí eu coloquei assim, embora listado como o quarto item do processo, na verdade, o desempenho na tarefa
ele ocorre de maneira simultânea a tudo que eu falei durante esse tempo que a gente está conversando, né? O que significa que eu já comecei a fazer coisas. E aí eu preciso ser apoiado. Ele agrega tudo, agrega o momento que eu vou fazendo meu plano pessoal de formação, agrega, claro, a avaliação, e é durante o desenvolvimento da tarefa que eu consigo ver se a pessoa está ou não se desenvolvendo. Então, para ter processo de assessoria, tem que ter atuação, né? Tanto do assessor pessoal de formação, quanto da pessoa. Então, eles me perguntam assim, fulano se afastou do movimento escoteiro e quer solicitar a insígnia de madeira. Bem, eu não conheço dentro dessa sistemática uma forma de eu avaliar o desenvolvimento de competências se a pessoa não está atuando, né? Então, fica a cargo do assessor pessoal e da diretoria do grupo conseguir entender se é coerente ou não fazer uma solicitação de nível no caso de alguém que está afastado e que não está demonstrando competência. Porque, veja, esse segundo item que está apontado aí está dizendo o seguinte, que é durante a função, o desenvolvimento da função, que fica evidenciado o desenvolvimento do adulto ou não. Tá? E, bem, o OPF, claro, não é o único agente que realiza o apoio. Eu tenho apoio de outros adultos que estão lá junto comigo na tarefa, na sessão, na diretoria. Tem outras pessoas que podem me apoiar, mas é importante que o OPF também esteja disponível para conversas e que, de tempos em tempos, apresente quais são as impressões que ele tem a respeito dos resultados que foram alcançados. É só legal receber um parabéns, dizer, olha como você está fazendo isso bem, tem uma novidade no ar aí que saiu, que foi publicado pela região escoteira ou pelo nível nacional. Eu queria que você desse uma lida a respeito, que acho que pode te ajudar a melhorar a tua tarefa. Então, é papel do assessor pessoal estar antenado e trocar ideia a respeito disso. Tá? E aí tem algumas outras perguntas, né? Por fim, aí, para a gente refletir. Né? Se você acha que você está sendo bem apoiado pelo seu APF, né? E também, se você for APF, se você está realizando corretamente esse apoio nessa função. Então, reflete aí, anota, ou escreve aí, o que você acha? Né? Você acha que você estava fazendo? O que você pode melhorar fazendo trabalho de APF? Como que teu APF, se ele estiver aí nessa conversa, manda um recado discreto para ele aí. Como que ele pode melhorar também fazendo a função dele? Manda um tô com saudade. Vai saber, né? Que tal você mandar uma mensagem para ele agora? A quarentena tá me deixando com saudades de você. Vamos conversar um pouquinho? E aí você aproveita que você conheceu esse aplicativo novo, marca aí uma reunião com ele, ou faz pelo WhatsApp, fala pelo Facebook. No Facebook é legal que dá para pôr uns filhos, né? Vai ficar até engraçado. Faz no Instagram, enfim, brincadeiras à parte. Vocês têm diversas ferramentas que podem ajudar essa conversa nesse momento. O ideal é, claro, que ela seja presencial. Né? Então, manda uma mensagem para o teu APF e diz que você quer conversar um pouco com ele sobre o seu desenvolvimento no movimento escoteiro, que tal? Né? Então, esse é o papel, basicamente, essas 4 fases. Né? Vamos voltar aqui. Vou colocar aqui para vocês novamente. Essas 4 fases, no final das contas, são onde o assessor pessoal deve atuar, que é o famoso desempenho na tarefa, né, dentro do ciclo de vida. Então, não esqueçam, né, eu inicio com uma avaliação, e isso é cíclico, né, de tempos em tempos eu tenho que agendar novas avaliações para ver quanto que eu posso melhorar além daquilo que eu já atingi. Tá? Então, é por isso que o desenho eu acho que é muito, muito aplicativo, quando ele coloca isso em ciclo, né, em círculo também, dizendo que isso é contínuo, nunca acaba, a menos que eu, naquela função, eu seja trocado, eu troque de tarefa dentro da unidade escoteira, aí, claro, o meu processo de avaliação vai ser diferente. Então,
A gente vai ver aí que tem algumas perguntas, eu vou dar uma olhada aí, o que tem de comentário. Deixar aí, enquanto isso, as diretoras, se puderem abrir o microfone, quiserem fazer algum comentário também, ou mais alguém quiser fazer algum comentário, e vou ler. Enquanto isso, eu vou dar uma lida aqui no que temos aí de conversa, para ver se eu preciso responder alguma coisa para vocês. Se não, você pode perguntar abrindo o seu microfone, tá bom? Então, eu agradeço muito, eu estou bem contente, porque em tempo de quarentena, falar com outras pessoas